Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês as 4 exigências ambientais mais comuns durante uma análise de um processo de licenciamento ambiental. E não só durante o processo de licenciamento ambiental, mas essa análise serve para qualquer atividade que a gente queira levantar quais são os aspectos e impactos ambientais de uma atividade, de um empreendimento. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Felipe Prenholato, sou engenheiro ambiental e atuo como consultor ambiental. E se você gosta desse tipo de conteúdo relacionado à consultoria ambiental, considere se inscrever e ative as notificações para não ficar de fora de nenhum vídeo que eu postar aqui. Bom, então quais são os 4 tipos de exigências ambientais que a gente sempre tem que olhar, independente da atividade, do empreendimento, que ocorre muito comumente no processo de licenciamento ambiental, a gente sempre está olhando. Então, basicamente, a gente tem 4 tipos de aspectos que a gente tem que olhar em todo empreendimento para ver se tem alguma geração e se isso pode causar algum problema nessa atividade. Então, o primeiro deles que eu listaria aqui é a geração de ruídos. Toda atividade ali ela gera ruídos, a gente precisa entender se esse ruído pode afetar, impactar o seu entorno. A geração de efluentes, então efluentes podem ser tanto sanitários quanto industriais, a gente precisa se atentar para ver se tem essa geração. A emissão de poluentes atmosféricos, então ver se essa atividade gera alguma emissão atmosférica que precisa ser controlada, e também a geração de resíduos sólidos. Toda atividade humana gera resíduos em menor ou maior grau, a gente precisa avaliar esse tipo de questão também durante o processo de licenciamento ou quando a gente está avaliando, fazendo alguma auditoria, numa atividade, numa empresa, a gente vai avaliar esses 4 aspectos de forma geral. Bom, então vou falar um pouquinho mais de cada um deles para que vocês entendam o que a gente precisa olhar de forma mais detalhada nesses aspectos, o que a gente precisa entender, se tem alguma norma especificando também. Vou dar uma visão geral desses 4 aqui nesse vídeo. Lembrando também que eu falo bastante dessas 4 exigências lá no curso do licenciamento ambiental. Quem tiver mais interesse em ir mais a fundo nesses aspectos, pode deixar. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link de acesso para o curso do Zero a Licenciamento Ambiental. Bom, então falando do primeiro aspecto, eu vou falar aqui dos ruídos. Ruído, toda atividade praticamente gera. Quando a gente está falando de uma atividade, por exemplo, uma atividade industrial, tem muitos equipamentos que emitem ruídos nessa atividade. Então eu preciso entender se, tanto a nível ocupacional, essa geração de ruído pode ter algum impacto ali para a saúde do trabalhador, quanto também para a qualidade do seu entorno. Então imagina que essa indústria está instalada num uso e ocupação ali do entorno que seja uso misto, por exemplo, tem outros comércios, tem atividades industriais e também tem algumas áreas residenciais. Será que essa atividade que gera algum ruído pode impactar, pode incomodar essa vizinhança? Então isso tem uma forma de você avaliar, tem várias normas aí que especificam como que você faz essa avaliação de ruídos para ver se tem algum impacto da sua atividade relacionada com o conforto ali da vizinhança. Como, por exemplo, a NBR 10.151, ela se atende a avaliar esse padrão de ruído que é gerado pela atividade e comparar ali com os padrões aplicáveis. Aí você consegue entender se a sua atividade está causando algum incômodo na vizinhança e se está dentro dos padrões permitidos. Então, uma forma de você avaliar ruídos é através dessa medição que é feita, né? E aí tudo baseado na medição da norma. Você consegue entender ali se tem algum ponto de geração de ruído. É claro que a gente, num contexto urbano, a gente vai ter várias fontes de emissão de ruído. Você vai precisar entender se de fato o ruído gerado está relacionado com a sua atividade. Quando há algum impacto por conta da atividade, emissão de ruído, a gente tem que ir mais a fundo e avaliar como que a gente pode mitigar essa geração de ruído. Por exemplo, tem equipamentos que são mais antigos, que geram mais ruídos. Às vezes uma substituição por um mais moderno, muitas vezes acaba ajudando nesse processo. Ou tem alguns outros processos, como isolamento acústico do equipamento. Tudo isso daí tem que ser avaliado caso a caso. Mas só para vocês entenderem de forma geral o que é essa geração de ruído. Agora, segundo ponto aqui que a gente vai abordar, vou falar aqui agora sobre um pouquinho de geração e lançamento de efluentes. A gente, quando fala em efluentes, a gente pode ter 2 tipos de geração. A gente tem a geração de efluentes domésticos, que estão relacionados ali com atividades humanas, então banheiros, sanitários.
Tudo isso daí gera um tipo de efluente que tem um tipo de característica por ser um efluente doméstico, e também a atividade pode gerar um outro tipo de padrão de efluente. Geralmente são os efluentes industriais, que aí vai ter características específicas por conta da atividade da empresa. Então imagina lá uma empresa que que tem um processo de galvanoplastia e trabalha com metais. Então a característica desse efluente vai estar muito relacionado com o aspecto da produção. E aí eu preciso detalhar, entender qual é o tipo de tratamento mais adequado para esse tipo de efluente, por exemplo, o efluente industrial, para essa atividade, para eu conseguir propor tratamentos mais adequados. E aí tem gente que se especializa especificamente em tratamento de efluentes, onde você, dependendo do tipo de característica do seu efluente, você propõe uma forma de fazer o seu tratamento para fazer o lançamento nos padrões adequados. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem o decreto 8468, que trata sobre a qualidade de lançamento dos efluentes, tanto em corpo receptor, quanto também em galerias da rede pública. Então, quando a gente pensa em efluentes sanitários, a gente tem que pensar no seu tratamento adequado para aquele tipo de efluente, para suas características, de forma a atender os decretos. Em outros locais, outras regiões, outros estados vão ter outros padrões de lançamento, e da mesma forma tem que ser feito um tratamento adequado para que você possa lançar esse efluente na rede coletora ou tanto num corpo hídrico, por exemplo. Agora falando um pouquinho mais sobre emissões atmosféricas. Emissões atmosféricas também é um outro contexto muito grande, não dá para falar tudo nesse vídeo, tá pessoal? De cada item. Deixe aí para mim nos comentários se vocês querem que eu detalhe mais vídeos sobre cada uma dessas exigências. Mas basicamente falando de emissões atmosféricas, muitas atividades também geram esse lançamento de poluentes atmosféricos. Por exemplo, muito comumente a gente tem transporte, veículos que fazem transporte de mercadorias, e aí a gente tem padrão de emissão, por exemplo, para esses veículos. Não há um método 100% que a gente tenha para fazer avaliação para todas as emissões atmosféricas. Cada um vai ter um padrão ali de medição, aferição, e ver se está enquadrado num padrão legal. Então, por exemplo, para emissão de fumaça preta de veículos, a gente tem a escala de Higman, que a gente faz avaliação pela coloração ali que está sendo emitida esses poluentes atmosféricos. Outras atividades, por exemplo, tem emissão de particulados, e por conta ali do armazenamento, seja de matéria-prima, seja por conta do próprio da atividade, por exemplo, mineração, ela gera muito particulado, e aí tem algumas medidas mitigadoras, por exemplo, para a gente diminuir essa emissão de poluentes particulados, como por exemplo a umidificação das vias onde trabalham o pessoal, onde passam os transportes. Isso evita que haja muita emissão de particulados. E tem fontes fixas também, por exemplo, empresas que lidam com algum tipo de composto químico que precisa fazer o tratamento antes de emitir esses gases. Então tem padrões específicos também para tratamento, como tem lá na questão dos efluentes sanitários, também tem para lançamento de efluentes atmosféricos. Então também tem gente que se especializa nessa área especificamente de tratamento para lançamento atmosférico. Então, durante o processo que a gente está desenvolvendo licenciamento ambiental, ou se você está avaliando uma atividade, uma empresa, fazendo alguma auditoria, é importante entender quais são essas formas de lançamento e quais são as medidas mitigadoras de tratamento para cada uma delas. E agora o último ponto aqui que eu vou falar é sobre resíduos sólidos. Resíduos sólidos é um tema também muito abrangente, tem gente que se especializa especificamente na gestão de resíduos sólidos. Há muitos tipos de tratamento para cada tipo de resíduo sólido. Eu vejo que vocês também têm muitas dúvidas sobre essa área. Muita gente quer seguir pela área de resíduos sólidos. Acho bem bacana. Inclusive, a gente tem um guia aí do PGRS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Quem quiser baixar também, vou deixar na descrição do vídeo para vocês terem acesso. É totalmente gratuito. E aí, os resíduos sólidos, toda atividade, por exemplo, uma atividade industrial, ela vai gerar alguns resíduos específicos da sua atividade. Então, tem tantos resíduos que podem ser recicláveis, tem resíduos que podem ser reaproveitados pela própria empresa, tem resíduos que precisam de tratamento especial porque são resíduos perigosos, e aí envolve características desse tipo de resíduo que confere ali alguma periculosidade, e eu preciso ter um tratamento especial.
Vou dar algum exemplo para vocês entenderem. Então, resíduos que normalmente são gerados ali recicláveis pela empresa. E aí pode ser adotado até triagem na própria empresa ou associação com cooperativas, como por exemplo plástico, papel, papelão, que são resíduos que a gente sabe que podem ser reaproveitados. Eles só precisam ser segregados para que tenham a destinação correta. Outros resíduos que têm periculosidade, por exemplo, lâmpadas fluorescentes. São lâmpadas que dentro da sua constituição têm um resíduo perigoso por conta da composição que pode ter mercúrio. Então essas lâmpadas elas têm que ter um tratamento adequado para que elas sejam destinadas. E tem empresas que se especializam em receber esse tipo de lâmpada para fazer o tratamento delas. Então é muito bacana que você consegue dar um tratamento, mesmo sendo uma lâmpada que tenha um problema, digamos assim, por conta da sua constituição, você consegue dar um tratamento específico e não tem nenhum problema ali com contaminação, né, de, por exemplo, aterros sanitários, né, se essas empresas aí enviassem lâmpadas fluorescentes para esses locais. Então, quando a gente pensa em resíduos sólidos, a gente precisa pensar em qual o tratamento mais adequado para aquele tipo de resíduo que eu gero. E aí tem várias empresas que se especializam em fazer esse tratamento específico para cada resíduo. Então é muito bacana essa área, eu acho que tem muito ainda a evoluir a questão dos resíduos sólidos e a gente tem muito espaço como consultores ambientais para trabalhar também nessa área. Então essas aqui foram as 4 exigências que são mais comuns aí durante um processo de análise de uma atividade para o licenciamento ambiental ou quando você está avaliando alguma atividade ou empreendimento. Até por conta de alguma auditoria que você tenha que fazer, esses são os principais pontos que você deve se atentar ali durante esse processo. Espero que tenha ficado mais claro. Deixa aí para mim nos comentários quais são as dúvidas que vocês têm sobre esse tipo de exigência ambiental. E se você curtiu, de alguma forma contribuiu para você esse conteúdo aqui, deixa aquele valeu demais aí que também ajuda aqui bastante no canal e compartilha com quem tem interesse. Muito obrigado e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau! E se você quiser ir além na área de meio ambiente, confira nossos cursos voltados especialmente para o profissional ambiental, para você que quer aprender tudo sobre a área e ter sucesso na carreira. Acesse o link na descrição do vídeo e veja os cursos disponíveis. Todos explicados de forma simples e didática, elaborados por alguém que atua na área. Te espero lá!